Olá, sexto ano! A gente está indo para a nossa primeira videoaula da Escola da Inteligência. Então, a Escola da Inteligência é um material pensado para a gente utilizar em sala de aula para fazer debates e troca de experiências. A gente não vai conseguir fazer esses mecanismos por videoaula, não é possível. Então eu tomei algumas decisões. Uma delas é que eu vou pular algumas aulas da apostila, a gente vai para a aula número 3, né? A gente estava nos exercícios de introdução da apostila. E a gente vai trabalhar na página 32 até a página 38. Como que a gente vai fazer esse trabalho? Primeiro eu preciso conversar algumas coisas com vocês. A gente precisa relembrar de alguns conceitos que quem já teve Escola da Inteligência conhece. E preciso explicar alguns conceitos para quem nunca teve Escola da Inteligência e está tendo pela primeira vez. Gente, nós temos as nossas janelas da memória. Nossas janelas da memória são aquelas memórias que a gente vai salvando. Quem assistiu Divertidamente são aquelas bolinhas de lembrança, né? Que a personagem tem, inclusive tem algumas memórias que elas se perdem. A gente esquece completamente delas. E tem umas que elas são muito importantes para marcarem a nossa personalidade. Na Escola da Inteligência, a gente tem duas janelas que são importantes a gente conhecer. Uma delas é a janela Killer e a outra é a janela Light. A janela Killer, ela vai ser aquela que traz os pensamentos negativos, os pensamentos ruins. São lembranças de acontecimentos que não foram legais na nossa vida. E que pode ser que algum gatilho relembre essas sensações ou essas experiências e isso nos cause um incômodo. E tem as janelas lights, que são o oposto disso, são aquelas lembranças boas, agradáveis, que nos trazem sensações que são gostosas de sentir, gostosas de lembrar. E essas janelas também vão, ao longo do tempo, nos fazendo pessoas mais confiantes. O Augusto Cury, ele fala que a cada 3 janelas lights são necessárias para destruir uma janela killer. Olha só. A cada uma janela killer, eu preciso de 3 janelas lights para conseguir sobrepor essa experiência ruim na minha vida. Então, assim, é importante a gente conhecer um pouquinho sobre isso, como que funciona a nossa mente, né? A gente está justamente trabalhando sobre a nossa mente e a nossa educação socioemocional. Uma outra coisa que eu gostaria de conversar com vocês, né, nesse momento que a gente está em reclusão social, dentro de nossas casas, isso pode gerar um pouco de angústias, um pouco de desconfortos. Vocês já pararam para pensar como que vocês estão fazendo para gerenciar as emoções de vocês? Quem já teve a Escola da Inteligência anteriormente? O que é o DCD? Gente, DCD é duvidar, criticar e determinar. Toda vez que eu tenho um pensamento ruim, negativo, um pensamento que me traz uma sensação de angústia, ou me lembra de um momento de angústia, eu tenho que praticar esse DCD. Primeira coisa que eu vou fazer é duvidar desse pensamento. Por que eu tô tendo esse pensamento? Né? Depois eu vou tentar entender, vou criticar esse pensamento. Nossa, será que realmente é isso? Vamos pensar o porquê que eu tô achando isso. E depois o determinar. Você já parou pra pensar o que é a palavra determinar? Determinar, gente, ela vem do latim, determino. E ela significa demarcar limites, fixar, indicar com precisão, resolver. Alguns pensamentos a gente tem que justamente fazer isso, determinar, usar o determino, limitar os seus limites e tentar resolver, chegar numa conclusão desse pensamento, como que isso vai acontecer, né? Pra gente ter uma mente saudável, a gente precisa questionar esses pensamentos ruins, mas também colocar em ordem os nossos pensamentos, colocar em ordem o que tá gerando esses pensamentos também, né? E se eles retornarem, esses pensamentos ruins, esses pensamentos negativos, às vezes quando a gente tem uma experiência muito ruim, a gente lembra dela várias vezes, a gente também precisa ir exercitando o nosso cérebro para não ficar pensando nisso o tempo todo. Vocês lembram nas últimas semanas de aula, antes delas acabarem,
O assunto na sala de aula era coronavírus. Ninguém parava de falar de coronavírus. Todo mundo estava passando álcool em gel. Eu lembro de todo mundo muito desesperado, preocupado. Vocês, alunos, iam perguntar para os professores o tempo inteiro o que aconteceu, o que estava acontecendo. Queriam sempre estar informados, queriam sempre trazer também novas informações. E isso estava gerando muitas ansiedades ali, né? Tava todo mundo muito ansioso. E o que a gente tem que ter nesses momentos que isso acontece? Primeira coisa é praticar o DCD. A gente tem que praticar o DCD sobre esses pensamentos. Vocês estão tendo um pensamento cheio de ansiedade, que está me causando angústia, como eu percebi em vocês na última semana de aula. Primeira coisa que eu tenho que pensar, gente, duvidar. Eu tenho que duvidar desse pensamento. Por que eu tô tendo esse pensamento? Eu tenho que criticar ele. Será que é lógico isso que eu tô pensando? Será que esse pensamento é realmente dessa forma? E depois a gente tem que determinar, né? Estabelecer limites, tá? Eu tô pensando nisso, mas eu tenho que começar também a focar em outras coisas. Agora, vocês estão em casa, vocês estão fazendo suas próprias rotinas, tá tendo uma grande mudança de rotina na vida de todo mundo. Assim como eu tô fazendo home office em casa, provavelmente as famílias de vocês também estejam. Então a gente tá tendo que dividir também alguns espaços. Vocês estão tendo que fazer a rotina de estudo de vocês, sem ter um adulto acompanhando vocês passo a passo, porque quando vocês vão pra escola, tem um professor sempre à disposição, que passa nas carteiras, vai tirando dúvidas, vocês têm os colegas para perguntarem também, vocês vão trocando experiências um com o outro. E a gente tem a possibilidade sempre de ter esse contato. Agora não, vocês estão tendo que fazer seus próprios horários, organizar a rotina de vocês, tem os videoaulas da escola, tem as atividades que os professores estão pedindo, e você tem que botar isso num cronograma no dia de vocês, estabelecer essa rotina. Então, eu acho que essa aula número 3 vai ajudar muito vocês a gerenciarem os pensamentos de vocês, a praticarem, né, o DCD, e também a refletirem sobre o determinar. A gente recebe muitas informações todos os dias e a gente tem que aprender a filtrar algumas dessas informações. Gente, então eu vou deixar agora com vocês a atividade. Eu vou começar a explicar cada uma delas passo a passo. Na página 32 vai ter a capa. Na 33 vai ter o refrescando a memória. Nesse refrescando a memória, deixa eu mostrar pra vocês. Vai ter esta parte aqui. Deste lado e vai ter um outro balãozinho deste lado. Na minha apostila tá marcando página 33 para esses dois balões. Então tem que verificar na apostila de vocês se realmente é o número 33. Pode ser que seja algum erro de edição. Na página C, a gente faria um debate sobre o que você determina. A gente não vai conseguir fazer ele. Mas pensem um pouco e reflitam sobre o que vocês acham que é o determinar. E depois a gente vai falar sobre os nossos pensamentos angustiantes. Isso aqui vai ser na página 35, deem uma olhada. Tá escrito o seguinte: agora, pense nos seus pensamentos negativos e escreva o que você deseja terminar a respeito deles. Eu determino que. Aproveitem que a gente está nesse momento de isolamento social e se tiver alguma coisa angustiando vocês agora e referente a isso, tragam para essa atividade. Vamos pensar sobre isso, vamos refletir sobre isso. E depois a gente tem o concluindo. Não concluindo, esta aqui, a gente vai falar sobre qual foi a questão mais importante para vocês nessa lição, qual aspecto foi mais desafiador no sentido de estar aprendendo aprendido ou praticado, que vitórias pessoais você alcançou com esta lição. Isso é a opinião de vocês, né? Eu gostaria que vocês respondessem isso com bastante sinceridade e honestidade, né? Reflitam sobre, né? Qual que foi as lições realmente importantes, o que você achou interessante ter aprendido, o que vocês conseguiram também praticar, né? E quais as vitórias pessoais que você alcançou com essa lição. Você refletiu sobre alguma coisa lendo ou refrescando? Você refletiu alguma coisa com esse vídeo? Isso é importante a gente entender. Depois a gente vai para o jeito hei de ser. E vai ter uns pontos bem importantes ali. É na página 37. Tá parecendo ao contrário, né?
E depois vai ter o Você Sabia? Essa já é mais uma atividade de curiosidade, mas eu gostaria que vocês lessem, porque fala justamente sobre a questão do meio ambiente. Vocês estão trabalhando bastante isso com o colégio criativo. Todos nós estamos numa prática de rotina de separar os lixos são descartados de forma adequada dentro do colégio. E a gente tem que pensar, né? A gente tem que pensar sobre o lixo. E assim como a gente cuida das nossas emoções, dos nossos pensamentos, a gente também tem que cuidar do meio ambiente. Certo? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, vamos ter essa reflexão. Gente, essa vai ser a lição de vocês para essa semana. Eu espero que vocês estejam conseguindo gerenciar a rotina de vocês. Eu sei que é muita mudança em um curto período de tempo, mas as coisas a longo prazo elas vão se normalizando, então não se preocupem. E, gente, essa foi a nossa primeira videoaula da Escola da Inteligência. E é isso. Se tiverem alguma dúvida, mandem pelo Clipe Escola. Se tiverem alguma curiosidade, se quiserem conversar comigo, podem mandar mensagem pelo Clipe Escola. Eu respondo vocês sempre que for possível. Tô olhando com bastante frequência o Clipe Escola. Todos os horários disponíveis, eu tô tentando responder todos os alunos que estão mandando mensagens. Então, vocês podem entrar em contato comigo se precisarem, né? É isso aí. Agradeço a vocês por terem assistido esse vídeo até o final, terem prestado bastante atenção nessa temática, né? Eu acho que é um tema muito importante. A gente tá trabalhando nesse momento. Espero que vocês também gostem. E é isso aí, gente. Um abraço virtual. Fiquem em casa, fiquem seguros e até a nossa próxima videoaula. Tchau!